A gente volta no nosso segundo bloco com um tema, tenho certeza, que dispensa qualquer apresentação com relação à sua importância, que é o tema das tutelas provisórias. Vamos lá? O que eu destaquei sobre esse assunto? Primeiramente, pessoal, eu queria lembrar que quando a gente fala de tutelas de urgência, o Código de Processo, ele traz uma regulamentação prevendo a responsabilidade civil daquele que pleiteia, obtém e efetiva uma tutela de urgência. O artigo 302 prevê que, independentemente da reparação por dano processual, por uma litigância de má-fé, por exemplo, a parte ela responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa em 4 hipóteses. Quais são essas hipóteses? Primeira, se a sentença lhe for desfavorável, o que acaba gerando a revogação da tutela de urgência e então dá o direito à parte contrária de exigir uma reparação pelos prejuízos sofridos. Olha um excelente exemplo aqui de aplicação do artigo 302, inciso 1, no tema repetitivo 692 do STJ, em que ele decidiu que a reforma da decisão, que antecipa os efeitos da tutela final, obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de um desconto de até 30% do valor que ainda lhe estiver sendo pago. Restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, independentemente de ação autônoma para tanto. Então fica aqui um excelente exemplo de reparação de prejuízo, quando a sentença for desfavorável e, consequentemente, for revogada a tutela de urgência. Mas também é caso de reparação de prejuízo quando, obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, o autor não fornecer os meios necessários para a citação do requerido em 5 dias. Então a parte ela obtém, por exemplo, uma tutela antecipada antecedente, mas ela não fornece ao Poder Judiciário, no prazo de 5 dias, os meios, as condições necessárias para a realização da citação. Nesse caso, essa postergação indevida do ato citatório também é um foco ali que pode gerar, é um caso que pode desencadear a responsabilidade civil do requerente. Ainda, quando ocorrer a cessação da eficácia da medida, né? O que pode se dar, por exemplo, lá nas hipóteses do artigo 309 do CPC, quando a parte obtém uma tutela cautelar antecedente e não deduz o pedido principal naquele prazo legal de 30 dias, sobre o qual a gente fala daqui a pouquinho. E por fim, quando o juiz acolher a alegação de decadência ou de prescrição. O que não deixa de ser, né, convenhamos, uma sentença desfavorável à parte, né, o que acaba também desencadeando a revogação da tutela de urgência. Lembre-se, segundo o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade de que cuida o artigo 302, ela é objetiva. Portanto, basta a comprovação do nexo de causalidade entre o fato e o prejuízo. Não é necessário demonstrar a ocorrência de dolo ou culpa. Outro julgado muito importante, esse mais recente do STJ, sobre essa reparação de prejuízo, veio aqui no informativo edição extraordinária 23, em que a terceira turma, ou a quarta turma, melhor dizendo, decidiu que o termo inicial da prescrição da pretensão de reparação de danos, causados por liminar concedida e posteriormente revogada, atenção, é a data do trânsito em julgado da correspondente ação de conhecimento. Veja só, importante julgado, então o prazo de 3 anos para buscar a reparação pelos danos nesse caso é contado do trânsito em julgado da ação cognitiva. Outro ponto importante diz respeito à tutela antecipada antecedente, lá do artigo 303, né? Claro que muitos já estão se lembrando que em casos de excepcional urgência, naqueles casos em que a urgência é contemporânea à propositura da ação, a parte ela pode se limitar a fazer uma petição em que ela requer a tutela antecipada e apenas indica qual será o pedido de tutela final. Repito, na maioria das vezes, o contexto em que esse dispositivo é cobrado é aquele contexto de excepcional urgência, né? Uma urgência urgentíssima, em que o autor ele não se vê em condições, né, de elaborar uma inicial perfeita e acabada, aí ele lança mão
da inicial do artigo 303, limitando-se a um requerimento de tutela antecipada e a simples indicação do pedido final. Ok? Distribuiu, está nas mãos do juiz. Nas mãos do juiz, primeiro circuito, pelo qual esse processo pode ir. Não ser concedida a medida. Bom, nesse caso, indeferindo a medida, o autor será intimado e terá um prazo de 5 dias para emendar a petição inicial, sob pena de indeferimento e extinção do processo. Agora, se a medida é concedida, me interessa um pouco mais aqui nesse caso, aí nós temos 2 prazos, um prazo para o autor e um prazo para o réu. Veja, para o autor, a lei prevê um prazo de no mínimo 15 dias para ele promover o aditamento da petição inicial. Esse aditamento que é feito nos mesmos autos, independentemente do recolhimento de novas custas, e consiste na complementação da argumentação, na juntada de novos documentos e na confirmação daquele pedido final que havia sido apenas indicado lá na primeira petição que ele fez. Se ele não o fizer, o processo será extinto, a extinção do processo por ausência de aditamento. Agora, paralelamente, o réu, diz o Código, ele estará sendo citado e intimado para a audiência de conciliação ou mediação. Bom, na verdade, pessoal, o réu ele estará sendo citado para integrar a relação processual e intimado, não apenas, convenhamos, para a audiência de conciliação ou de mediação, mas ele também estará sendo intimado da própria decisão interlocutória que foi concedida em seu desfavor, para que ele, querendo, possa recorrer dessa decisão por meio de agravo de instrumento. E veja, segundo o STJ, qual é a melhor forma de entender a dinâmica desses 2 prazos? O prazo do autor para aditar a inicial e o prazo do réu para recorrer. Ele tem entendido que esses prazos não são concomitantes, mas subsequentes. Primeiro, deve ser dado prazo ao réu para querendo recorrer. Se ele recorre, promove-se uma intimação específica do autor para que ele então faça o aditamento da petição inicial. Veja, os prazos do réu para recorrer e do autor para aditar a inicial, eles não são concomitantes, mas subsequentes. Tá vendo? E a razão disso é clara. Por quê? Por que é mais interessante dar primeiro o prazo para o réu? Porque se ele recorre, você então intima o autor para aditar a inicial. Mas se ele não recorre, a gente atrai a aplicação do artigo 304, que prevê que se a parte não interpuser o recurso, e aí aqui há uma discussão sobre se é apenas o agravo de instrumento ou se qualquer outra forma de irresignação apresentada pelo réu, mas a lei fala em recurso, se o réu não apresentar o respectivo recurso, agravo de instrumento, ocorre a estabilização da tutela antecipada antecedente e o processo será extinto. Então a gente tem aqui o fenômeno da estabilização da tutela antecipada antecedente. Veja, não se confunde com coisa julgada, O que temos aqui é apenas uma estabilização de efeitos. Então, nesse caso, o processo é extinto e os efeitos da tutela antecipada, eles se estabilizam. Ah, Gustavo, não é coisa julgada, então não pode ajuizar ação rescisória, correto? Correto. Nem pensar em ação rescisória. O que não significa que a parte não possa propor uma ação. Qualquer das partes pode propor uma ação para rever, reformar ou invalidar aquela decisão. Se for pelo autor, gente, o objetivo do autor não vai ser rever, reformar ou invalidar, O objetivo dele vai ser confirmar a decisão. Lembre-se apenas que sobre essa ação, veja, o prazo é de 2 anos, contado da ciência da decisão que extinguiu o processo. Lembra aqui em cima que o processo será extinto? 2 anos para que, nesse caso, a ação seja proposta. Estando prevento o juízo em que a tutela antecipada foi concedida. Então não é uma ação como a rescisória, que é uma ação de competência originária dos tribunais. Ela é uma ação de competência
do juízo que decidiu a causa em primeiro grau e concedeu aquela tutela antecipada. Muito cuidado. Cuidado também com algumas questões importantes aqui envolvendo as cautelares antecedentes. Então a gente sai da tutela antecipada antecedente e vai aqui para alguns comentários sobre a cautelar antecedente. Você já deve estar se lembrando que o artigo 305, ele fala sobre a petição inicial da ação que visa a prestação de uma cautelar em caráter antecedente. Nesse caso, o autor vai trazer ali qual é a lide e o seu fundamento, o direito que ele quer assegurar e o periculo in mora. Mas é muito comum, a parte ela pleiteia uma tutela cautelar antecedente, quando na verdade ela quer uma medida satisfativa, ela deveria ter pedido uma tutela antecipada. Nesse caso, o parágrafo único prevê uma fungibilidade entre as medidas de urgência. Porque caso o juiz entenda que o pedido a que se refere o caput, na verdade, tem natureza antecipada, ele vai observar o disposto no artigo 303, pelo qual a gente acabou de passar. Ele então vai processar aquele pedido como se fosse de tutela antecipada antecedente. A gente fala aqui numa fungibilidade progressiva. Por quê? Porque a parte ela pede uma tutela cautelar, uma tutela meramente assecuratória, mas o juiz dá processamento a esse pedido como uma tutela satisfativa, uma tutela antecipada. Você vai me perguntar com certeza, Gustavo, o Código prevê a fungibilidade progressiva, Eu peço uma cautelar, o juiz concede tutela antecipada. E a fungibilidade regressiva? A parte pede tutela antecipada e o juiz concede cautelar. Isso é possível? O Código não prevê, mas há entendimento tranquilo na doutrina de que sim. De que se o juiz entender que o pedido de tutela antecipada antecedente, na verdade tem natureza cautelar, aí ele observa o disposto no artigo 305 e seguintes. Outro ponto muito importante. Pressuponha comigo que a parte pediu uma cautelar e realmente era o caso de uma cautelar. O juiz deferiu a cautelar e ela foi efetivada. Não se esqueçam que a data da efetivação da cautelar é muito importante. Por quê? Porque a partir daí o autor terá o prazo de 30 dias para formular o pedido principal. Nos mesmos autos do processo, independentemente do adiantamento de novas custas. Atenção para esse prazo. 2 julgados de informativos sobre os 30 dias. O primeiro responde a seguinte pergunta. Esse prazo de 30 dias é contado em dias úteis ou corridos? O STJ entendeu que se trata de um prazo processual e que, portanto, deve ser contado em dias úteis. Informativo 807. Segunda pergunta. E se essa medida cautelar ela for efetivada de forma fracionada? Eu tive, por exemplo, o arresto de alguns bens no dia 1, o arresto de outros bens no dia 2 e o arresto de outros bens no dia 3. Nesse caso, o prazo para o pedido principal ele é contado a partir da data em que for totalmente efetivada a cautelar ou a partir da primeira das datas? Só a partir do último, só a partir da data em que for totalmente efetivada a tutela cautelar. Tá ok? Cuidado, informativo 715 aqui do Superior Tribunal de Justiça. Muito bem. Um próximo ponto que selecionei aqui para a nossa revisão é um ponto sempre muito lembrado pela FGV, a exemplo do último ENAN, que diz respeito à remessa necessária. Nosso artigo 496 do CPC. Veja só, ele diz que está sujeito ao duplo grau de jurisdição certas sentenças proferidas contra pessoas jurídicas de direito público. O reexame é necessário, que é uma condição de eficácia da sentença contra PJs de direito público. Cabível contra 2 tipos de sentença. Primeiro, no processo de conhecimento. A sentença proferida contra a União, Estados DF, municípios, autarquias e fundações públicas. Percebam aqui que estão fora as empresas públicas e as sociedades de economia mista. E também
a sentença que julgar procedentes no todo ou em parte os embargos à execução fiscal. Aqui cuidado. Então, se, por exemplo, a União entra com uma execução fiscal contra um sujeito, se esse sujeito apresenta embargos e ele é vitorioso, ou seja, os embargos são julgados procedentes, a sentença ela passa pelo duplo grau obrigatório. Agora, cuidado. Cuidado porque, como lembra aqui esse enunciado do Conselho da Justiça Federal, a sentença de rejeição dos embargos à execução opostos pela Fazenda não está sujeita ao reexame necessário. Aqui, gente, imagine, eu, Gustavo, propus uma execução de título executivo extrajudicial contra a Fazenda. Nesse caso, se a Fazenda apresenta embargos, aqui não são embargos à execução fiscal, né? Porque a minha execução não é uma execução fiscal. Se a Fazenda apresenta embargos e a decisão é desfavorável, não há reexame. Veja que o reexame necessário, então, é apenas em sede de execução fiscal, quando o executado embargante é vitorioso. Então não façam essa confusão, porque aqui não é uma via de mão dupla, tá bom? Na execução fiscal tem reexame necessário. Agora, quando a Fazenda é executada em execuções não fiscais, aí não há duplo grau, ainda que ela apresente embargos e seja derrotada. Muito cuidado também com aquelas exceções, né, à regra do reexame necessário. Primeiramente, exceções relacionadas ao valor da condenação ou do proveito econômico, quando for certo e líquido inferior a 1.000 salários para a União, suas autarquias e fundações, 500 salários para estados, DF, suas autarquias e fundações e, atenção, né, municípios que constituam capitais dos estados. Então os municípios estão no mesmo patamar dos estados. E os demais municípios, suas autarquias e fundações, aqui o teto é de 100 salários. Então, muito manjada, né? Essa disposição aqui do parágrafo 3º, eu quero trazer um acréscimo em relação a ela. Veja, o Código está dizendo que não haverá reexame necessário se o valor for certo e líquido inferior a esses patamares. Logo, sendo ilíquida a decisão contra a Fazenda, haverá reexame necessário. Olha onde eu vou chegar. Sendo ilíquida, haverá reexame necessário. Onde que eu quero chegar? Cuidado, principalmente para o concurso do TRF6, né? Porque há uma situação em que o STJ já reconheceu que, mesmo que a decisão seja ilíquida, não haverá reexame necessário. Que hipótese é essa? Ela foi destacada, né, aqui nesse julgado do informativo 658. Veja comigo. Após a entrada em vigor do CPC 2015, é dispensável remessa necessária em sentenças ilíquidas proferidas em desfavor do INSS, cujo valor mensurável da condenação ou do proveito econômico seja inferior a 1.000 salários. Por quê, pessoal? Nesses casos, se eu tenho uma ação contra o INSS, o STJ entendeu que mesmo que a sentença seja ilíquida, o valor mensurável da condenação não vai ultrapassar 1.000 salários. Por quê? Porque ainda que o benefício econômico seja concedido com base no teto máximo, né, o benefício previdenciário, quando a gente observa a prescrição quinquenal, mesmo com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, olha aqui o ponto mais importante, não se vislumbra em regra como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os 1.000 salários. Então, repito, mesmo sendo ilíquida a sentença, estará dispensado o reexame necessário. A outra exceção vem no parágrafo 4º, né, em que se dispensa a remessa necessária, quando a sentença, embora desfavorável ao ente público, ela está fundada, né, em súmula de tribunal superior, em acórdão do STF ou do STJ, em julgamento de recursos repetitivos, em tese firmada em IRDR ou IAC, ou ainda com entendimento coincidente com orientação vinculante, firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, uma orientação
consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa. Então, nesses casos, como já recai sobre a decisão, né, o prazo de praticamente uma presunção de correção, porque ela está alinhada a um desses padrões, dispensa-se a remessa necessária, sem prejuízo, é claro, né, de o ente público interpor o recurso de apelação contra a sentença. E fecha comigo, primeiro, com 3 súmulas do STJ sobre o tema e, por último, um julgado de informativo 2025. A primeira súmula, muito conhecida da maioria, é aquela que veda o agravamento da situação da fazenda em sede de reexame necessário. Então vale aqui a ideia da non reformatio impejus, não é isso? Em sede de remessa oficial. Segunda é a 253, que diz que o atual artigo 932 do CPC, que é aquele que permite que o relator decida monocraticamente os recursos, ele também autoriza o relator a decidir monocraticamente o reexame necessário. Por se tratar, por exemplo, de uma hipótese em que o reexame necessário não era cabível, o próprio relator pode então decidir de forma unipessoal. E ainda, é essa súmula que dialoga com o julgado 2025 que eu vou mostrar a seguir, quando estabelece que a remessa oficial ela devolve ao tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela fazenda, inclusive dos honorários. O que esse dispositivo nos traz, né, é que o reexame necessário ele é de ampla devolutividade. O reexame necessário devolve ao tribunal a possibilidade de se debruçar e rever todos os capítulos da condenação, inclusive o capítulo de honorários. E é justamente partindo aqui desse princípio, veja, que no informativo 846, a primeira turma do STJ destacou que as condenações da fazenda pública poderão ser objeto de análise pelo tribunal de origem, ainda que não sejam suscitadas na apelação. Por quê? Porque a remessa necessária possui ampla devolutividade, impedindo ali a preclusão da matéria. Então, isso aqui dialoga, né, diretamente com a súmula 325 do STJ. Ok? Muito bem. Vamos para o nosso próximo tema. Quero falar aqui uma questão envolvendo o recurso de apelação, a reclamação e o tema repetitivo 1267 do STJ. Veja bem, você deve se lembrar que o artigo 1010, parágrafo 3º do CPC, diz que, interposto uma apelação, o juízo de primeiro grau, ele não exerce juízo de admissibilidade sobre o recurso. Ele apenas intima o recorrido para contrarrazoar e depois remete os autos ao tribunal. E se ele indevidamente se imiscuir nesse ponto, né, e obstar o processamento, negar trânsito ao recurso de apelação? Veja, aqui no tema repetitivo 1267, que é dividido em 2 partes, primeiramente o STJ confirmou o entendimento que ele já vinha apresentando, de que, nesse caso, cabe reclamação contra a decisão do juiz. Veja, a decisão do juiz de primeiro grau que obsta o processamento da apelação viola 1010, parágrafo 3º, caracterizando usurpação da competência do tribunal e autorizando o manejo da reclamação. Então, ele confirma o que já vinha sendo ali destacado, né, de forma pacífica, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. A diferença veio no ponto 2 aqui dessa tese, porque ele fala daquela hipótese em que o juiz nega seguimento à apelação no âmbito de execução ou de cumprimento de sentença. Porque aqui ele entendeu que, além da reclamação, caberá também agravo de instrumento. Então, o agravo de instrumento, por força do 1015, parágrafo único, que, aliás, diz que todas as decisões interlocutórias proferidas em sede de execução ou de cumprimento de sentença desafiam o agravo de instrumento. Então, no âmbito da execução ou do cumprimento de sentença, pode ser não só a reclamação, mas também o agravo de instrumento. Bastante atenção. Bastante cuidado também, pessoal, com uma questão envolvendo aqui o agravo interno e a revisão do tema repetitivo 434 do STJ. Esse tema que é de 2012, né? E foi agora revisto pelo STJ nos moldes que eu vou te apresentar.
Naturalmente, você sabe que o agravo interno, né, previsto no artigo 1021 do CPC, é o recurso cabível contra decisões monocráticas, não é isso? Especialmente aquelas decisões monocráticas de relatores, que podem negar conhecimento, negar provimento, dar provimento a recursos. Só que o agravo interno, ele é um recurso de certa forma perigoso, eu diria. Por quê? Porque ao interpor, se o colegiado, por decisão unânime, né, então por 3-0, reconhecer que o agravo interno é manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, isso gera uma multa. Multa de 1 a 5% em favor do agravado, não é isso? Agora veja, quanto a essa multa em virtude do agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, em 2012, quando julgou o tema repetitivo 434, o STJ fixou tese no sentido de que se o objetivo do agravante era exaurir a instância ordinária, o agravo interno não desencadearia a aplicação da multa. Vamos lá, vamos entender melhor. Veja, então imagine, eu tenho aqui uma decisão monocrática de um relator. Imagine esse exemplo. Decisão monocrática de relator. Ainda que essa decisão monocrática, na sua visão, contrarie lei federal ou contrarie a Constituição Federal, você não pode interpor recurso extraordinário, tampouco recurso especial. Né? Por quê? Porque esses recursos, eles têm como um requisito específico de admissibilidade o exaurimento da instância ordinária. E para exaurir a instância ordinária nesse caso, antes de pensar em interpor um RE ou um RESP, eu tenho que interpor o agravo interno. Então veja, muitas vezes o objetivo do agravante é apenas exaurir a instância ordinária, para que ele possa então abrir ali a porta para o recurso excepcional. Veja, então o tema 434 de 2012, ele então veio no sentido de que o agravo interposto contra a decisão monocrática do tribunal de origem, com o objetivo de exaurir a instância ordinária e permitir a interposição de RE ou de RESP, não é manifestamente inadmissível ou infundado, o que torna inaplicável a multa do 557, parágrafo 2º, hoje 1021, parágrafo 4º, tá? Que é a multa aqui do agravo interno. E o que o STJ então trouxe a esse respeito? Ele trouxe uma tese, a tese aqui fixada, tá? No tema repetitivo 1201, que dá uma nova roupagem a essa história. Ela é uma tese dividida em 3 partes. A primeira diz assim: que o agravo interposto contra a decisão do tribunal de origem, leia-se o agravo interno, tá? Ainda que, olha só, ainda que, com o objetivo de exaurir a instância ordinária, para permitir a interposição de RESP ou de RE, quando apresentado contra decisão baseada em precedente qualificado do STF ou do STJ, autoriza a aplicação da multa, gerando aqui então a revisão do tema 434. Então vamos lá. Se eu tenho aqui a decisão monocrática, só que se essa decisão monocrática, por exemplo, ela está fundada, ela está baseada em um precedente qualificado, um precedente vinculante do STF ou do STJ, se a parte interpuser o agravo interno, ainda que com o objetivo de exaurir a instância ordinária, ele vai ter aqui contra si a aplicação da multa. Por quê, pessoal? Porque nesse caso ele está se insurgindo contra uma decisão que já reflete o posicionamento do STF ou do STJ. De forma que mesmo que ele viesse a interpor um recurso excepcional, esse recurso excepcional estaria fadado ao insucesso. Então, por isso é que, ainda que com o objetivo de exaurir a instância ordinária, a multa é cabível. Agora, o ponto 2 da tese fala que a multa não será cabível em 2 hipóteses. Pelo menos ele destaca 2 hipóteses. Quais são? Quando alegada fundamentadamente a distinção ou a superação daquele precedente qualificado, ou quando a decisão agravada estiver amparada em julgado de tribunal de 2º grau. Então vamos lá. Imagine aqui que eu tenho uma decisão monocrática e essa decisão monocrática ela é, na visão do relator, alinhada a um precedente do STJ. Aí a parte ela interpõe agravo interno. Se no agravo interno
ela alegar distinguishing, né, distinção, dizendo assim, excelências, o precedente do STJ usado pelo relator não se aplica ao meu caso. Ou ainda, se eu demonstrar a superação, se eu alegar a superação do precedente, dizendo assim, olha, aquele precedente do STJ que o relator citou, ele já está superado. Nesse caso, afasta-se a aplicação da multa. Ou ainda, se a decisão monocrática do relator, veja, ela estiver amparada não num precedente qualificado do STF ou do STJ, mas se essa decisão estiver amparada, por exemplo, num julgado de TJ ou num julgado de TRF, nesse caso, o agravo interno também não gera aplicação da multa. Então ele pensou esses dois casos e disse assim, aqui não tem multa. Agora, excetuadas essas duas hipóteses aqui, né, porque há casos em que o agravo interno não vai se enquadrar em nenhuma delas. Aí, caberá ao órgão julgador verificar a aplicação da multa, considerando-se as peculiaridades do caso. Então, se o caso concreto não se enquadra em nenhuma das hipóteses aqui do ponto 2, aí cabe ao órgão colegiado examinar, né, se o recurso é manifestamente inadmissível ou manifestamente infundado. Muita atenção para esse tema. O tema 1201, que revê o tema repetitivo 434. Outro ponto super importante, também um precedente aqui do Supremo Tribunal Federal dessa vez, vai versar sobre a execução civil e a questão de ordem na ação rescisória 2876 do Supremo. Veja só, pessoal, primeiramente, você tem que lembrar que o artigo 525 e o artigo 535, eles tratam da impugnação ao cumprimento de sentença. Tratam da defesa típica do devedor na fase de cumprimento de sentença. O 525, quando a gente está pensando em execução contra particular, e o 535 na execução contra a fazenda. No artigo 525, nós temos os parágrafos 12 a 15, e no artigo 535, nós temos praticamente ali copiados e colados esses mesmos parágrafos, mas que ganharam a numeração, parágrafos 5º ao 8º. Esses parágrafos dos artigos 525 e 535, eles tratam da mesma coisa. Eles tratam daquela hipótese em que o executado ele vai alegar a inexigibilidade da obrigação como matéria de defesa, e essa inexigibilidade se dá porque, na visão do executado, há ali uma sentença inconstitucional. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar pelos 525, parágrafos 12 a 15, mas eu já antecipei e repito. Os 535, parágrafos 5º a 8º, falam a mesma coisa, tá? Então, eu vou escolher pegar os 525, parágrafos 12 a 15, e você então sabe que tem uma correspondência lá no 535, vou te mostrar o que eles dizem, e vou te mostrar em seguida o que o Supremo decidiu acerca deles. Se a sua questão ela disser nos termos do Código de Processo Civil, nós temos aqui o seguinte estado da arte. Olha só. O artigo 525, parágrafo 12, ele traz aqui uma hipótese específica em que a obrigação ela é inexigível. Qual é essa hipótese? Ele diz que considera-se inexigível a obrigação quando ela é baseada num título executivo fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF, ou fundada em aplicação ou interpretação de lei ou ato normativo, que o Supremo disse que é incompatível com a Constituição. Isso tanto em controle concentrado quanto em controle difuso. Então o que ele está dizendo é o seguinte: imagine que, por exemplo, em 2021, o STF declara uma lei inconstitucional. E aí, passados alguns anos, em 2025, um determinado juiz de direito, ele profere uma sentença baseada justamente naquela lei que o Supremo tinha declarado inconstitucional. Veja, nesse caso, quando essa sentença for ser executada, o que o executado poderá alegar em sua defesa? A inexigibilidade da obrigação. Por quê? Porque ela está reconhecida em um título executivo fundado numa lei que o Supremo considerou
inconstitucional. Então, ele está tratando aqui dessa possibilidade, em que se traz ali a alegação do que o próprio Supremo chama de sentenças inconstitucionais. Guarde isso. O parágrafo 13, ele traz aqui de forma até meio deslocada, né? Seria melhor que ele tivesse ao final da explicação, mas eu vou trazer segundo a ordem do CPC, que no caso do parágrafo 12, os efeitos da decisão do Supremo poderão ser modulados no tempo. Então nada impede, né, que o Supremo, lá em 2021, quando declara a inconstitucionalidade da norma, diga, olha, essa norma, essa nossa decisão tem eficácia apenas prospectiva, né, ex nunc, ela não vai retroagir para atingir casos anteriores. Existe essa possibilidade. O parágrafo 14 confirma o exemplo que a gente deu. Ele diz que a decisão do Supremo ela tem que ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Ora, não foi exatamente o nosso caso? A decisão do Supremo era de 2021 e a decisão exequenda era de 2025, aquela decisão de um juiz de direito. Então, nesse caso, o Código diz: o executado ele pode alegar a inexigibilidade da obrigação na impugnação ao cumprimento de sentença. Gustavo, mas e se a gente inverter essa ordem? E se a decisão do Supremo for posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda? Aí, o parágrafo 15 diz que se a decisão do Supremo, que é a do parágrafo 12, for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, aí já cabe ação rescisória. Ação rescisória no prazo de 2 anos, olha o problema aqui, ó, contado do trânsito em julgado da decisão do STF. Então, o que o CPC está dizendo? O CPC está dizendo que se, por exemplo, eu tenho aqui, em 2025, uma decisão proferida por um juiz federal, e essa decisão tem como base a Lei X. E se o Supremo, em 2047, ele profere uma decisão declarando a inconstitucionalidade de uma lei, lei essa que é exatamente aquela em que o juízo federal se baseou, é possível, no prazo de 2 anos, ou seja, até 2049, propor ação rescisória, inclusive para atingir eventualmente aquela decisão proferida há mais de 20 anos. Isso certamente, né, traz ali um grave risco de lesão à segurança jurídica. Então, foi justamente partindo desses dispositivos que o STF, na questão de ordem na ação rescisória 2876, julgado publicado no informativo 1177, decidiu o seguinte. Veja, essa é uma tese que foi dividida em 3 partes. Na verdade, ela tem um caput, vamos dizer assim, e depois 3 partes. Veja, ela é uma tese, de certa forma, um pouco mais sinuosa, tá? Tem alguns que acham muito difícil de entender, mas eu vou tentar te ajudar. Veja, ele diz assim, o parágrafo 15 do 525 e o equivalente lá do 535, que é o parágrafo 8º, que é esses que falam da rescisória, eles devem ser interpretados conforme a Constituição, com efeitos ex nunc, ou seja, a gente vai aplicar o que eu vou te dizer aqui de agora em diante, tá? Eficácia prospectiva desse entendimento aqui. No seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do parágrafo 14 do 525 e do parágrafo 7º do 535. Por que ele declarou essa inconstitucionalidade? Você vai entender só no final, quando a gente chegar no ponto 3 da nossa tese. Mas antes, vamos ao ponto 1. Veja, aqui então ele decidiu que, em cada caso, o STF poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins de rescisória, ou mesmo o seu não cabimento diante de grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. Então o que ele está dizendo é o seguinte, né? Se a gente pegar aquele exemplo, 2025 o juiz federal proferiu uma sentença. 2047 o STF declara a inconstitucionalidade de uma lei que, coincidentemente, é aquela em que se baseou
o juiz federal. O que ele está dizendo é que o Supremo poderá, aqui nesse momento, quando ele profere a sua decisão, definir os efeitos temporais de seus precedentes, né, modular os efeitos dos seus precedentes, efeitos ex tunc, efeitos ex nunc, e, consequentemente, a sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins de rescisória ou mesmo seu não cabimento. Ou seja, o Supremo pode, por exemplo, dizer aqui que essa decisão tem eficácia ex nunc e que, portanto, não vai caber ação rescisória. Ou mesmo ele pode definir que, nesse caso, é um precedente com eficácia ex tunc, mas uma eficácia ex tunc limitada a 3 anos antes. Então, na verdade, convenhamos, o parágrafo 13 do 525 já fala, né, sobre a possibilidade de modulação de efeitos nas decisões do Supremo. Então, o item 1 é mais uma confirmação do que a gente viu lá no parágrafo 13. O item 2 vai dizer, e se o Supremo nada disser? Na ausência de manifestação expressa, aí a gente tem uma fórmula definida. Aí, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão 5 anos da data do ajuizamento da rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de 2 anos do trânsito em julgado da decisão do Supremo. Então, naquele nosso exemplo, a decisão do Supremo era de 2047. A ação rescisória, ela pode ser proposta até 2049. Só que se o Supremo nada disse sobre modulação de efeitos aqui, veja, nesse caso, a ação rescisória, imagine que ela foi proposta em 2049, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão 5 anos contado da data do ajuizamento. Então, se ela foi ajuizada em 2049, os efeitos retroativos não excederão 2044. Então, naquele nosso exemplo lá de 2025, aí não faria sentido algum propor a rescisória, né? Por quê? Os efeitos retroativos de uma eventual rescisão não ultrapassariam aqui os 5 anos da data do ajuizamento, né? Então só poderiam chegar, vamos dizer assim, até 2044. Então isso acaba contornando, né, esse grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. Então o Supremo, ele buscando dar mais segurança jurídica aqui, estabelece esse limite. E lembra aquela regra lá do processo penal, né? O sujeito lá, quando ele sai do emprego, ele tem 2 anos para propor a ação, não é assim? E proposta a ação não tem uma eficácia retroativa de 5 anos? Me lembra muito aquela ideia. E para fechar, o item 3, que aí você vai entender por que houve essa declaração incidental de inconstitucionalidade dos parágrafos 14 e 7º, respectivamente dos artigos 525 e 535. Ele diz assim: o interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo Supremo, seja a decisão do Supremo anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão. O que ele está dizendo aqui, pessoal? O parágrafo 14 do 525 e o correspondente do 535, que é o 7º, diz que o executado ele só pode alegar a inexigibilidade da obrigação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença se a decisão do Supremo for anterior. O que ele aqui está dizendo agora é o seguinte: sim, se a decisão do Supremo é anterior, aí o executado pode alegar, né, a inexigibilidade do título em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Entretanto, mesmo que a decisão do Supremo seja posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, se houver prazo para tanto, né, se ainda houver prazo para alegar essa questão em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, você pode alegar. Então, por isso que o parágrafo 14 foi declarado inconstitucional, porque ele diz que só é possível alegar a inexigibilidade do título em sede de impugnação à execução se a decisão do Supremo for anterior. E o Supremo disse, não, se a nossa decisão for posterior ao trânsito em julgado do título, se houver prazo, né, se não tiver havido a preclusão, não é isso? Se houver prazo para impugnar o cumprimento de sentença, é possível alegar a inexigibilidade da obrigação, sendo dispensada, nesse caso, a ação rescisória. Ah, mas não tem mais prazo para alegar na impugnação. Aí tudo bem, aí
a gente pode pensar na ação rescisória. Tá bom? Muito cuidado. E para fechar, eu quero também aqui um tema super importante, mais uma decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que fala sobre as trentes e a alteração da multa vencida. Veja, eu vou partir aqui do artigo 537 do CPC, mais especificamente do parágrafo 1º. Esse artigo que trata das astrentes, ele diz que o juiz ele poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, se verificar que ela se tornou insuficiente ou excessiva, ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. O que mais me interessa aqui nesse ponto? Destacar que o legislador diz que é possível a alteração da multa vincenda. Então, a alteração da multa que ainda vencerá, caso se mantenha o descumprimento, é possível. Logo, veja, eu te pergunto, seria possível alterar o valor da multa vencida? Ainda que essa multa alcance patamares extraordinários, se por conta da recalcitrância do devedor nós chegamos a um patamar exorbitante dessa multa, pode o judiciário alterar a multa vencida? Bom, o STJ ele vinha predominantemente com o entendimento de que sim, que essa multa não fazia coisa julgada e que, especialmente para evitar ali um enriquecimento sem causa, seria possível a qualquer tempo alterar o montante, o débito vencido. E foi aí que veio então a Corte Especial com uma decisão proferida em 2025 e que versa sobre esse tema. Veja a que conclusão chegou o STJ. 2 pontos, tá? A modificação das astrentes somente é possível em relação à multa vincenda, nos termos do CPC e de um precedente vinculante da própria Corte Especial do STJ, que é a que ele faz menção aqui, um precedente anterior e que confirma o precedente atual. De modo que não é lícita a redução da multa vencida, ainda que alcançados patamares elevados. Olha que giro deu o STJ. Aí você me pergunta, e qual é a solução, qual é a saída para esse problema que muitas vezes a gente encontra, que é o de valores elevados, exorbitantes alcançados com a incidência da multa? Aí ele traz aqui, ele traz uma tentativa, uma proposta de solução desse problema de forma preventiva. Veja, o problema dos valores elevados alcançados com a incidência da multa deve ser combatido preventivamente, das seguintes formas. Primeira opção, convertendo a obrigação de fazer em perdas e danos, de ofício, quando verificada a inércia abusiva do credor em relação ao exercício da faculdade do 499 do CPC. Então, se o devedor não está cumprindo a obrigação e o credor ele está inerte, ele age de forma abusiva, mantendo-se inerte, justamente para acumular uma multa milionária, para evitar que isso aconteça, o juiz deve agir de ofício e converter a obrigação de fazer em perdas e danos. Então, ele se sobrepõe à atuação do credor e já converte em perdas e danos para evitar o crescimento da multa. E ainda, dando preferência pela expedição de ordens a órgãos públicos e instituições privadas, visando ao alcance do resultado prático equivalente ao adimplemento, substituindo a vontade do obrigado, sempre que possível. Então o juiz atua mais ativamente para que, por meio de expedição de ofícios, ordens judiciais a órgãos públicos e instituições privadas, a decisão ela possa ser cumprida ou, pelo menos, alcançar-se um resultado prático equivalente ao do adimplemento. Mais uma vez, essa é uma atuação preventiva que combate, ou pelo menos que mitiga esse problema de valores elevados alcançados com a incidência da multa. Decisão do informativo 853 da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Com o que, pessoal? A gente fecha os nossos 2 blocos de 50 minutos. Espero que você tenha sentido que, de fato, trouxemos temas muito importantes, julgados
importantíssimos, essenciais, relacionados a alguns pontos também de tamanha importância dentro do CPC. Foi mais uma vez um prazer estar aqui falando para você, aluno do Magistrar. Espero ali as melhores notícias e desejo muita boa sorte para suas provas, seja do TRF6 e ou TJ do Mato Grosso do Sul. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Tchau.